Olá, tudo bem? Alegria para esse nosso encontro aqui no nosso canal, hashtag Fica Dica no YouTube. Eu sou o professor Pedro Muniz, estou sempre aparecendo com novidades, convidados e temas diferenciados aqui no nosso canal. Hoje nós temos a alegria de receber novamente a nossa querida advogada Josi Costa, ela que é da cidade de Pedro II, aqui no estado do Piauí. É sempre bom a participação dos nossos convidados. Ela vem com um tema para lá de interessante. Eu não vou entrar em detalhes, porque ela vai tratar desse tema no âmbito do direito de forma bem detalhada. Não esqueça, inscreva-se no nosso canal, compartilhe o nosso canal, comente as nossas participações e sugira temas para que a gente possa estar trazendo aqui para você aí do outro lado que acompanha as nossas postagens. Fica com Deus e com a fala super interessante da nossa convidada no âmbito do direito. Olá, eu sou a Josi Costa, advogada militante na área previdenciária e civil, e a convite do professor Pedro Muniz, hoje nós viemos falar sobre um tema muito interessante, que é um instituto do direito civil chamado de inventário. Bom, você sabe o que é um inventário? Você sabia que quase todas as famílias, em algum momento da sua vida, vai precisar fazer um inventário? Pois bem, é muito comum, pessoal, quando as pessoas morrem, um chefe de família, ou um filho, uma mãe, e deixa bens, por exemplo, uma casa, um automóvel ou terrenos, né, muito comum aqui na nossa região, esses bens serem partilhados entre os herdeiros. Até aí, tudo bem. Só que a lei, ela diz que herança do decujus, que é a pessoa que faleceu, ela tem um rito muito específico para ela ser transmitida aos herdeiros, que é o chamado inventário, não é? Então, através do Instituto do Inventário, todos os bens deixados pelo decujus, pelo falecido, esses bens eles são partilhados entre os herdeiros, né? Cada um com o seu quinhão específico de acordo com a lei. Muitas pessoas perguntam o seguinte: eu sou obrigado a fazer um inventário? Eu não quero fazer inventário, eu sou obrigado a fazer? Bom, pessoal, é interessante que o inventário seja feito, né? Para que cada herdeiro tenha o seu quinhão e futuramente não tenha algum problema. Contudo, existe uma relação, aliás, existe um quesito muito importante e fundamental que ele vai necessariamente pedir que o inventário seja feito. Qual é esse requisito? Que situação, que circunstância é essa? Bom, quando esse herdeiro ele recebe um bem de família deixado pelo decujus, por exemplo, um filho recebe um carro que foi de um pai falecido e esse carro está no nome do pai falecido, quando esse filho quer vender esse carro ou passar para frente, como a gente diz aqui no Piauí, esse filho ele só vai poder transmitir a posse. Contudo, ele não vai poder transmitir a propriedade desse veículo, entende? Por quê? Porque o veículo está ainda na propriedade do falecido, do decujus. Então, no Detran, esse veículo ele só vai poder ser transferido para o nome do novo possuidor, do comprador, se houver um processo de inventário, entende? Então, um filho que herda um bem, uma casa, um imóvel de um pai que faleceu, ele não vai poder vender esse imóvel, esse bem, para terceiros sem fazer um inventário. Por quê? Porque na hora de transmitir a propriedade, na hora de passar o documento para o nome do comprador, vai ser exigido deste vendedor um inventário, comprovando que aquele bem que ele está vendendo, ele herdou, é o seu quinhão do espólio, da herança que o falecido deixou, entende? Então, essa circunstância, ela é muito rotineira no nosso dia a dia. A gente vê muitas pessoas que herdam bens
de pessoas falecidas e querem passar para frente, como a gente diz corriqueiramente aqui no Piauí. Querem vender, querem se desfazer do bem. Só que na hora de transmitir esse bem de forma correta, a propriedade, passar para o nome do comprador, essas pessoas elas dão de cara com este problema, que é a questão do inventário que não foi feito, né? E aí, qual é o procedimento para o inventário? Pessoal, o inventário, basicamente, ele vai prestar do inventariante, que geralmente é o cônjuge vivo que ficou. Vai ser necessário arrolar todos os bens, né, e todos os herdeiros, e fazer a partilha desses bens de forma igualitária, tá? Agora é interessante que a gente fale o seguinte: existem dois tipos de inventário. O inventário judicial e o extrajudicial. Esse extrajudicial, ele pode ser feito em cartório. O extrajudicial, ele é um pouco mais simples, mas, nesse caso, ele só vai poder ser feito em cartório quando a partilha é consensual, ou seja, todos os herdeiros estão de acordo, sem litígio, sem briga, com relação à partilha desses bens, quando não tiver menor de idade, né, se bem que já tem uma resolução modificando esse entendimento, mas isso é tema para um outro vídeo, tá? Agora, quando é aquele inventário que existe, digamos que briga entre os herdeiros, que os herdeiros não se entendem, quando tem muitos bens, quando tem menor de idade, esse inventário ele precisa ser feito via judicialmente, tá? Mas o que é que se paga? Quais são os gastos no inventário? Basicamente, os impostos que serão cobrados. Tem um imposto que é muito interessante falar, que ele tem que ser pago no processo de inventário, que é o ITCMD, né? Que é um imposto aí de transmissão por causa mortis. Então, como é que se gera esse imposto? Qual é o valor dele, Josi? Bom, esse imposto, pessoal, o valor dele ele vai variar de acordo com o valor dos bens. Se são muitos bens, né, esse imposto ele tende a ser um pouco mais elevado. Se são poucos bens e a depender do valor desses bens, esse imposto ele tende a ser um pouco mais, como nós poderíamos dizer, mais suave, digamos assim. Mas esse imposto, esse ITCMD dele tem que ser pago, porque sem o imposto você não consegue dar finalização ao processo de inventário. Tá bom? Então, o nosso tema de hoje foi esse. Aguardem que nos próximos vídeos eu posso vir para detalhar um pouco mais essa questão do inventário. Como fazer o inventário, o passo a passo, a documentação que necessita, enfim, quem são as pessoas aptas a fazer o inventário. Então, até a próxima. Tchau, tchau.